Salve meu amigo, salve minha amiga, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre o pré-questionamento. E o que é o pré-questionamento? Quando a gente usa o pré-questionamento? Eu já te adianto que o pré-questionamento é uma peça de embargos e declaração que a gente vai fazer pro tribunal. O Tribunal de Justiça que proferiu a decisão que a gente vai embargar. Então vamos por partes. Vamos supor que aquele tribunal proferiu uma decisão que ele infringe uma lei federal ou ele infringe a própria Constituição Federal. Qual que seria o caminho para chegar até o STF ou até o STJ? Ele poderia interpor logo de cara um recurso especial, um recurso extraordinário? Não, a gente não poderia. Isso porque poderia ocorrer uma coisa chamada supressão de instância. É como se uma questão que não foi devidamente abordada nas instâncias ordinárias, essa questão fosse levada ao STF e STJ e eles fariam uma análise primária disso. Então, esses tribunais já estão cheios de trabalho e eles não querem analisar uma coisa que não foi analisada nas primeiras instâncias. E além do mais, a gente tem a súmula 282 do STF, que fala que é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida a questão federal suscitada. Também temos nesse caso a súmula 356, também do STF, que fala: considera-se pré-questionada a matéria quando foi ventilada por via de embargos de declaração. Então, quando você tiver uma questão que está no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal e você precisa tratar estritamente do direito, já adianto que a gente não vai levar os fatos até o STF e STJ, a não ser que seja habeas corpus. Enfim, não é o caso. Quando a gente vai fazer um recurso extraordinário, um recurso especial, a gente vai ter que pré-questionar a matéria por meio de embargos de declaração. O que mais ou menos a gente vai falar no embargo de declaração? A gente vai conversar com aquele juiz que proferiu a decisão, com aquela turma, com aquela Câmara, e vai pedir: excelência, você tem certeza do que você está falando? Olha que eu recorro, hein? Se o juiz falar: não, eu tenho certeza do que eu estou falando, pode recorrer, daí você vai meter ficha nisso. Se ele falar não tenho certeza, ele vai alterar a decisão e vai aplicar os efeitos infringentes. Então agora vamos dar início à nossa peça processual. Mas antes disso, eu já te peço que você se inscreva no canal e você compartilhe esse vídeo com seus colegas de turma, seus colegas de profissão. Isso vai ser importante tanto para você ajudar no meu canal, quanto para você colaborar com o conhecimento dos colegas. E ainda já peço que você me ajude a bater a meta de 10 comentários nesse vídeo. Então vamos lá começar essa peça. Por onde que a gente começa? Pelo começo. E o começo é o endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor desembargador da Câmara ou Turma Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de, ou também pode ser Egrégio Tribunal Regional Federal, autos número. Daí a gente vai colocar o nome do nosso cliente. Fulano de tal, devidamente qualificado nos autos, vem por intermédio de seu advogado, tempestivamente opor. Então a gente tem que prestar atenção no verbo, que é o verbo opor, porque a gente vai estar opondo embargos de declaração. Então aqui o nome da nossa peça: embargos de declaração com efeitos infringentes e pré-questionamento. Por que é importante a gente colocar os efeitos infringentes, pedir para o juiz ele declarar os efeitos infringentes? Porque vai que o juiz ele entenda que seja caso de mudar a decisão. Aí ele vai alterar aquela decisão por meio da nossa peça de embargos de declaração. Em seguida, pessoal, a gente já vai passando para o fundamento legal, com fulcro nas súmulas 282 e 356 do STF e artigo 620 seguintes do Código do Processo Penal, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos. Aí, para quem acompanha o canal já há algum tempo, sabe que a gente tem um macete para estruturar a nossa peça, que é o nosso famoso fiá da puta, que é o FDP. São os fatos, o direito e os pedidos. Lembrando que você pode estruturar a peça do jeito que você entender melhor, mas esse aqui é um padrão que a gente passa, que ele é aplicável tanto na prática quanto em provas de OAB e concurso. Então, para quem não conhece, está aqui o FDP. Lembrando, pessoal, que a gente vai tratar nesses embargos estritamente sobre a parte do direito. A gente não vai tratar se o fulano matou ou não matou, se ele roubou ou não roubou, se
tudo entenderam, né? É só a parte do direito. Aqui nos fatos a gente vai contar brevemente o que aconteceu e vai terminar sempre na decisão embargada, falando, ó, juiz, o senhor teve esse entendimento aqui, o STF e o STJ têm um entendimento diverso, a gente vai levar essa questão até eles, se o senhor por acaso não mudar de decisão. Então, partindo para o próximo tópico, a gente vai falar sobre o direito. E a gente vai subdividir em 3 subtópicos. Então, a gente vai querer uma reanálise sobre aquela decisão. E a gente vai começar o primeiro subtópico falando do cabimento e da tempestividade. Aqui a gente vai falar do artigo 382 do CPP e a gente vai falar da súmula 98 do STJ. É importante anotar essa súmula aí, porque a súmula fala que os embargos de declaração com o fim de pré-questionar a matéria não tem efeito protelatório e, por consequência disso, também não pode ser aplicado a multa, né? E também a gente coloca que o presente recurso ele é tempestivo porque ele foi oposto no prazo de 2 dias a contar da intimação. Aqui no segundo tópico a gente vai fazer algumas considerações sobre o pré-questionamento. Portanto, sabe-se que é primordial para o processamento dos recursos especial e extraordinário o pré-questionamento das matérias federais e constitucionais ventiladas nas instâncias ordinárias, sob pena de não conhecimento dos recursos aos tribunais superiores. Como a gente disse antes, o pré-questionamento é como se fosse um requisito de admissibilidade do nosso recurso perante o STF, perante o STJ. Então, chegando agora no terceiro subtópico, a gente vai chegar no clímax da questão, a gente vai deixar em explícito o que a gente quer pré-questionar. Então, a gente tem que fazer uma consideração aqui, porque existe o pré-questionamento implícito e existe o explícito. O pré-questionamento implícito é quando você só cita a matéria, mas não cita o artigo de lei. E o pré-questionamento explícito, a gente vai citar exatamente o artigo de lei que a gente está pré-questionando. Eu vou fazer uma anotação aqui temporária, daí você copia aí no seu caderno ou na sua mão, ou sei lá onde, para lembrar dessa questão, porque o STF tem entendimento e o STJ tem outro entendimento. Então aqui, minha galera, o STF ele não admite o pré-questionamento implícito. Então a gente precisa mostrar onde é que está o artigo da Constituição que a gente está pré-questionando. Por outro lado, o STJ ele admite o pré-questionamento implícito. Você pode falar da matéria, mas não precisa indicar especificamente onde é que está aquele artigo de lei. Compreendes? Então, vamos seguir a nossa peça. Terceiro subtópico. Os presentes embargos declaratórios colocam em evidência 2 pontos que, ao ver desta defesa, estão em desarmonia com os preceitos legais e constitucionais. Eu citei como exemplo o artigo 226, que fala do reconhecimento pessoal, e o artigo 156, que fala das provas. Isto posto, requer uma análise específica acerca dos pontos trazidos pela defesa, aplicando-se os efeitos infringentes ou alegando-se os motivos pelos quais o tribunal mantém a decisão por seus próprios fundamentos. E é isso aí. Foi a parte do direito e a gente vai partindo para a parte final, que é os pedidos. Então vamos lá. Ante exposto, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de... Lembra o nome da peça? Lembra que a gente fala de embargos de declaração com efeitos infringentes e com pré-questionamento. Então, a gente vai ter 2 pedidos. A gente vai pedir para o tribunal ele aplicar efeito infringente e a gente vai pedir também para ele fazer uma análise explícita sobre o nosso caso, pré-questionando. Então, pedido 1 vai ser conferido o efeito infringente aos presentes embargos declaratórios, reformando-se o acórdão objurgado e, consequentemente, absolvendo o embargante, né? Isso que a gente quer, ou diminuindo a pena, ou teu caso. Pedido 2, obter manifestação explícita por esse tribunal acerca das matérias ora levantadas, pré-questionando os temas desde já. Feito, então, aqui a gente finaliza a nossa peça nesses termos, pede e espera o deferimento, o local e a data, advogado, OAB e o estado que ele está vinculado. Então essa aqui é a nossa peça de embargos de declaração com efeitos infringentes e pré-questionamento. Eu vou colocar ela aqui na descrição e desde já eu peço para vocês me ajudarem a bater a nossa meta, que é 10 comentários nesse vídeo.
você se inscreva nesse canal e você compartilha aí com os seus amigos, só as pessoas que você gosta, porque você quer ajudar a galera. E conhecimento tá aí pra gente repassar e evoluir. Tá certo, minha galera? Um forte abraço e assistam os outros vídeos do canal.